Aí. Tá plugado? Olha o Mota. O Mota diretamente dos Estados Unidos. Estados Unidos. É isso aí, Mota. Onde é que você tá, Mota? Exatamente. Estou em Washington, a capital dos Estados Unidos. Vim tirar umas férias aqui. Boa. Pura coincidência, hein, pessoal? Boa. E como é que você tá vendo aí esse momento de Brasil, Estados Unidos, esse imbróglio que nós nos metemos? O que você tá achando tudo? Estando aí nos Estados Unidos, você provavelmente tem as suas fontes aí, os seus contatos aí na América, né, Mota? Aqui ninguém está prestando muita atenção nisso, de uma forma geral, né? Eu comentei muito sobre isso na semana passada. A história do Brasil é uma história de confusão, de instabilidade. Vocês falaram aí da Guerra do Paraguai, mas se a gente avançar um pouco, desde a proclamação da República até hoje, a regra no Brasil é instabilidade, é segurança, é bagunça, é confusão. No meio disso tudo, a gente tem poucos períodos de calma. Agora, a regra é bagunça mesmo. O que eu acho importante, Emílio, a gente sempre lembrar nessa história que está acontecendo agora, é a diferença entre Estado brasileiro, governo brasileiro e nação brasileira. Quem se meteu nessa confusão aí não foi a nação brasileira, não foi o povo brasileiro, não é o povo que está sendo sancionado, não é o país que está sendo punido. Essa confusão se originou por causa das declarações e dos atos de algumas pessoas que fazem parte do Estado brasileiro e do governo brasileiro. O povo brasileiro não tem nada a ver com isso e, na minha percepção, o povo americano sabe disso e o governo americano sabe disso. Ô Mota, muito estão se falando nessa guerra aí dos Bolsonaros, né, e da turma do STF, mas tem as declarações do Lula também, né, as declarações que ele foi fazendo, e você acha que o povo ele vai lembrar dessas declarações ali da guerra de Israel com o Irã, do próprio Hamas, do próprio Trump, né, chamando o Trump disso, daquilo? Vai colar esse negócio do Lula colocar o Trump como grande malvado que está acabando com a democracia no Brasil e com a economia? É difícil responder essa sua pergunta, porque com raras exceções, a Jovem Pan é uma dessas exceções, mas até poucos dias atrás, quando eu saí de férias, a maioria da mídia estava empurrando essa narrativa, né? Uma narrativa de que a culpa disso tudo que tinha acontecido, era do Bolsonaro e de algumas pessoas ligadas a ele. É uma narrativa que coloca o burro na frente da carroça. Ela vira tudo de cabeça para baixo. É uma narrativa que parece aquele mapa mundo feito pelo IBGE de cabeça para baixo. Não existe dúvida nenhuma entre as pessoas que acompanham esse assunto que essas medidas tomadas pelos Estados Unidos tiveram como causa imediata aquelas bravatas, fanfarronices que foram feitas em torno do BRICS. Aquela foi o gatilho, foi aquilo que disparou. E aquilo, lógico, se seguiu a uma série de declarações e ações do Estado brasileiro. Muito importante lembrar isso. Não foram só do governo brasileiro. Nós vimos empresas americanas recebendo ordens de censura. Nós vimos cidadãos americanos, nesse caso específico, um cidadão que chegou a ser durante muito tempo o braço direito de Donald Trump, um dos homens mais ricos do mundo, foi incluído em um inquérito aqui no Brasil. Nós vimos uma empresa americana sendo obrigada a pagar uma multa milionária por uma coisa com a qual ela não tinha nada a ver. Ela apenas tinha o mesmo acionista de outra empresa. Então, uma série de coisas que aconteceram, a lista é muito longa. As pessoas com quem eu falo me dizem que a gota d'água foi a história do BRICS, a fanfarronice de dizer que vamos acabar com o dólar como moeda de transação internacional. É uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, que parece para muita gente que foi projetada para conseguir dos Estados Unidos uma reação como a que se está vendo agora. Mota,
Você pontuou que o governo americano sabe que não é a culpa da população brasileira e que não tem nada contra. No entanto, a população brasileira que vai pagar a conta se mantida a tarifa de 50%. Claro, a parte dos vistos lá é uma história. A parte das tarifas, a gente já viu aí alguns frigoríficos parando produção, isso pode impactar até em demissões. Como que você enxerga a leitura do governo americano quanto a isso? Porque a população vai pagar o preço. O governo americano está respondendo, Sami, a declarações e atos do Estado brasileiro e do governo brasileiro. A responsabilidade do governo americano é com o povo americano, é conduzir a sua geopolítica da forma que corresponde aos anseios do povo americano. O que não quer dizer que essas ações do governo americano estão fora de linha com outras que a gente já viu no mundo. Nós vimos, por exemplo, durante a época do apartheid na África do Sul, ações, boicotes contra a África do Sul, sanções. É lógico que o povo sul-africano sofreu. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com as sanções contra a Rússia. O que a maioria do povo russo tem a ver com a invasão da Ucrânia, determinada por Putin? Nada. Mas, mesmo assim, a Rússia foi sancionada. A comunidade internacional aplaudiu. A mesma coisa acontece no Irã. O regime do Irã não está recebendo sanções há muito tempo. Isso não significa sofrimento do povo iraniano? Claro, a mesma coisa em Cuba. Quando os atores do Estado, quando os responsáveis pelo Estado de um país, pelo governo, tomam atitudes irresponsáveis do ponto de vista geopolítico, não são eles que pagam por isso. É o povo, e eles sabem disso. Perguntas? Eu tenho uma pergunta para o Mota. Mota, você acha que essas sanções agora vão realmente acontecer no Brasil? Porque a gente está dobrando uma aposta, né? Não está tendo uma parte diplomática, né, para tentar resolver isso. Qual que você acha que vai ser o futuro dessa situação? Deixa eu só mudar um pouquinho a sua frase. A gente está dobrando a aposta? Não. Eles estão dobrando a aposta. Eles estão dobrando a aposta e quem paga a aposta somos nós. Diz o grande Thomas Sowell, né? Ele explica que loucura é essa que a gente coloca decisões importantíssimas das mãos de pessoas que não vão pagar pelas consequências das decisões. Eles podem fazer o que eles quiserem. Quem sofre as consequências não são eles. Eu acho que Donald Trump é o negociador. Eu acho que essas sanções estão aí para serem negociadas, essas e outras medidas. Mas para que isso aconteça, as pessoas do outro lado da mesa de negociação têm que ter um mínimo de bom senso. E elas têm também que ter a vontade de tirar essas sanções, a vontade de que as coisas melhorem. Há muitos observadores dessa situação que dizem, olha, para muita gente aí, quanto pior, melhor. Essa história de as sanções beneficia eles, porque em cima disso eles conseguem criar a narrativa, né? A narrativa mais primitiva e infantil que existe na geopolítica, que é a de demonização dos Estados Unidos. É quase como fazer igual ao Irã, chamar os Estados Unidos de grande Satã, dizer, olha como os americanos são maus, estão atacando a nossa soberania. Como assim, companheiro? E tudo que aconteceu nos últimos 2 ou 3 anos aqui no Brasil, não foi ataque à soberania, não? Foi o quê? Então, eu acho que essas sanções, elas vão embora ao menor sinal de boa vontade e de bom senso. Mas, ô meu querido Mota, você que está aí na América, tal, com essas férias maravilhosas aí no verão americano, já estão queimando. Teve uma manifestação aqui, eu vi, isso fui testemunha ocular. Aqui na Paulista, sim. Os caras com a bandeira da Palestina, queimaram a bandeira. Bandeira brasileira não queimaram, mas a bandeira americana, o Trump, a imagem do Trump. Parece. Isso aí tem uma turma aí, uma turma brava, hein? Você vai com esse pensamento aí, ó. Estamos indo no caminho, hein? Nós estamos indo no caminho. Essa é a turma que vive disso há 60, 70 anos. Essa é a turma que
acredita realmente que a solução é o socialismo, porque eles estão contando que eles, quando vier o socialismo, eles vão estar junto do pessoal que vai mandar, e nunca é assim, né? Essa é uma das histórias mais antigas aí do século XX, esses radicais, e eu não tenho dúvida que tem muita gente aí, poucas dessas pessoas de graça, né? A maioria delas com alguma vantagem financeira imediata. E, Emílio, o que une a maioria dessas pessoas é uma ignorância profunda sobre o que acontece no mundo. Vou só dar um exemplo aqui. Ontem eu fiz uma postagem falando, eu disse assim, olha, os Estados Unidos, se quisesse, depois da Segunda Guerra Mundial, podia ter tornado a Europa uma colônia americana. Ao invés disso, eles criaram o Plano Marshall. O Japão e a Alemanha foram derrotados, reduzidos a perdedores. O que os Estados Unidos fez? Reconstruiu a Alemanha e o Japão como democracias. E aí eu disse, anti-americanismo é uma doença infantil fruto de ignorância. Aí a pessoa entrou no meu Twitter dizendo assim, mas olha o que aconteceu no Haiti. Os Estados Unidos ocuparam o Haiti, destruindo o país. E olha, os Estados Unidos realmente ocuparam o Haiti, eu acho que pelo menos uma vez, talvez duas. Mas sabe qual foi o primeiro país a invadir o Haiti? A maioria das pessoas não sabe. Foi a França, companheiro. A França de Napoleão Bonaparte. A França, depois da Revolução Francesa, com liberdade, fraternidade, foi lá cobrar o dinheiro, a indenização pelas propriedades dos senhores franceses no Haiti. Invadiram o Haiti. Fizeram uma operação de cobrança de dívida que arruinou o Haiti. Então, todos os países têm os seus defeitos, têm os seus problemas. Nenhuma nação é santa. Mas eu conheço poucos países onde a liberdade e o direito à prosperidade seja tão respeitado quanto aqui. Ô Mota, Albeta. Ô Mota, você acha que com toda essa briga aí com os Estados Unidos, as eleições de 2026 eles tomam outra proporção, principalmente na parte do Senado? Eu acho que esse é um cenário, acho que tem duas possibilidades, né? A possibilidade de que as coisas melhorem em relação à eleição do ano que vem, a possibilidade de que isso que está acontecendo seja um despertar para alguns políticos que não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, a possibilidade de que algumas dessas pessoas envolvidas nessas sanções realmente entendam agora que isso é uma coisa muito séria e que afeta não só eles, mas centenas de milhões de pessoas. Essa é uma possibilidade. A outra, eu acho que é justamente o oposto. A possibilidade de que essas sanções façam com que essas pessoas acirrem ainda mais as suas posições, que a gente veja ataques ainda mais fortes à liberdade de expressão e que as eleições do ano que vem aconteçam num clima muito ruim. É muito difícil, nesse momento, dizer qual desses cenários é o mais provável. Vai depender da reação das pessoas que estão no centro desses acontecimentos. Mas você acha que a carta do Trump, porque o Trump ele fala muita coisa nessa carta, ele quer eleição, quer o Bolsonaro no páreo. Sim. E a turma aqui, você sabe que não quer, eles querem tirar o Bolsonaro a parada. Jogada. O Bolsonaro, é bem claro, né? Para essa turma, o Bolsonaro é fora da parada. Sim, já tiraram ele. É, claro. E ele colocou lá o Bolsonaro, mas a preocupação maior é ele falando, pô, o Brasil é grande, na América do Sul. Porque se você pensar bem, esse é o pensamento do Foro de São Paulo, que é fazer uma esquerdolhosa bala aqui. Uma galera que é a América do Sul. Ele falou, pô, o Brasil é grande, né? Sim. Provavelmente o Trump não sabe que a capital do Brasil é Brasília. Provavelmente ele não sabe. Ele não vai responder essa pergunta. Mas ele sabe que aqui é grande, é uma democracia grande. Isso ele tem na cabeça dele. Você acha que não é isso? É a gente indo para esse caminho dos ditadores, da Venezuela, do Irã? Você não acha que é mais isso do que o próprio Bolsonaro? Esse é o medo maior de muita gente. Eu acredito que isso está na mesa do Trump também. Mas, Emílio, na semana passada, assim que saiu a carta do Trump, aquela carta que ele fala sobre Bolsonaro a primeira vez,
eu peguei a carta e fiz uma leitura pública lá. Se você olhar aquela carta, o primeiro parágrafo só fala de Jair Bolsonaro. É muito claro o que o Trump diz ali. Ele diz o seguinte, Jair Bolsonaro é um estadista, esse julgamento que está acontecendo é uma caça às bruxas e esse julgamento não deveria acontecer. Então as pessoas podem achar isso um absurdo, as pessoas podem achar que Trump não tem nada a ver com a história, que ele não tem o direito de dizer isso. Tudo bem. O que as pessoas não podem dizer é que ele não disse isso. É o primeiro parágrafo da carta. Então, qualquer pessoa que se faça a pergunta, o que é que eu tenho que fazer para agradar Donald Trump? Isso está respondido no primeiro parágrafo daquela carta. Claramente. Eu vi muita gente dizendo, Donald Trump não tem o direito de interferir no judiciário brasileiro. É lógico que ele não tem. Lógico, não tem dúvida nenhuma, ele não tem esse direito. Ele só está dizendo esse julgamento de Jair Bolsonaro não deveria estar acontecendo, isso é uma caça às bruxas. Aí quando você vai para o segundo parágrafo, o segundo parágrafo fala sobre ataques à liberdade de expressão de empresas americanas e cidadãos americanos, fala também de uma forma muito rápida sobre eleições livres, e aí fala, né, na questão das tarifas. Ele diz, olha, o Brasil impõe tarifas, né, na forma de impostos e na forma de outras proteções. A gente sabe, regulamentação, impostos indiretos. Ele diz o seguinte, essa relação do Brasil com os Estados Unidos comercial é assimétrica. Né? A gente põe poucas barreiras, vocês colocam muitas. E aí ele diz, por causa disso, eu estou colocando a tarifa de 50%. Quando ele continua a carta, ele diz o seguinte, se vocês quiserem rever esse desbalanceamento comercial, eu posso rever as tarifas. Tá? Em nenhum lugar ele condiciona a queda das tarifas a nada mais do que o Brasil rever as condições comerciais do nosso lado. É lógico, ele começa a carta falando de Jair Bolsonaro e ele fala também de liberdade de expressão e ataque às empresas americanas aqui no Brasil. Então, se você é um estadista brasileiro, se você está no governo brasileiro e você está ali com um grupo, vamos pensar agora o que nós devemos fazer para sair da crise. Está na carta. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Está escrito ali. Uma questão de interpretação de texto. E a treta dele é da internet, né? As big techs, né? Que fere um negócio, um business dele, que é onde tem o processo na Flórida contra o Alexandre de Moraes. Pois é. E esse negócio aí do visto? Os caras que não tem mais... Quem que não tem mais o visto? São 8 ministros? Do STF, né? 8 ministros. Né? Mas acho que o AGU também... Não, mas não tem Magenstick ainda. Não. O Gonê acho que também perdeu visto. Não, então, mas não tem, é só o visto, né? O cara só não pode viajar lá para os Estados Unidos, é isso, né? Isso aí, Emílio, é uma coisa que já estava se falando há bastante tempo. Então, eu acho difícil de acreditar que isso realmente tenha sido uma surpresa. Vocês vão lembrar que assim que Donald Trump tomou posse, no início do ano, muita gente fez piadinha com isso, né? Inclusive, até algumas das pessoas afetadas fizeram piadinha, fizeram memes, como se fosse uma coisa menor, uma bobagem. Pode até ser que alguns deles achem isso uma coisa menor, mas eu acho que para quem é membro do Estado, para quem é membro do governo, você ter o seu visto cassado é uma coisa, me parece, uma coisa muito séria. Não é uma coisa que você quer que aconteça com você e com outras pessoas ligadas a você. Também existe a possibilidade de isso ser mais um passo na imposição de outras medidas mais sérias. Então, primeiro veio as tarifas, agora veio essa questão dos vistos e isso significa que viriam outras medidas. Eu tenho a impressão, e mais uma coisa que é muito importante, isso não tem nada a ver com a tal lei Magnitsky. Essa lei não foi usada até agora. A cassação de visto é prioridade do secretário de Estado. Ele não tem que pedir permissão a ninguém. É lógico, ele fez isso alinhado com Donald Trump. Mas ele não tem que pedir permissão a ninguém, não tem que pedir permissão ao Congresso. É o secretário de Estado que faz isso. Já a lei Magnitsky, ela tem um impacto muito maior
vamos lembrar, ela foi criada originalmente para endereçar problemas na Rússia. Sim. Uma pessoa na Rússia, um empresário, foi submetido a repetidas violações dos seus direitos civis. Se eu não me engano, acabou morto na prisão. Isso. E, como resposta, o Congresso americano aprovou essa lei Magnitsky. Eu vou dizer para vocês, eu acho esse o pior cenário possível. Eu acredito que há espaço, tempo, para que as pessoas no Brasil envolvidas nessa situação toda tenham bom senso, avaliem o que está acontecendo, pensem nas possíveis repercussões para todos os envolvidos e negociem, retrocedam. Não me parece, se a gente pegar a carta de Donald Trump, me parece que o que ele está dizendo ali é o seguinte: vamos conversar sobre os aspectos comerciais e a gente reverte essa situação. Lógico, a questão do presidente Jair Bolsonaro está claro. O presidente Jair Bolsonaro tem uma relação com Donald Trump que é muito importante. O Donald Trump está dando uma mensagem clara. Isso é importante para mim. Se você acha que não é relevante você entender uma mensagem que está vindo do homem mais poderoso do mundo, é o seu direito. Segue a sua vida, faz o que você quiser. Eu tenho a impressão que não é um bom negócio, não é uma boa política, que a gente essas pessoas deveriam demonstrar à opinião do presidente Donald Trump o mesmo respeito e consideração que eles demonstram a opinião de Hugo Chávez, da turma de Cuba, do Daniel Ortega, do pessoal da Rússia. Mas aí é companheirada. Pois é. Aí é companheirada. Então, companheirada é companheirada. Você sabe que a companheirada se beija a mão. Ninguém solta a mão de ninguém. Ô, Mota, só para... Depois você manda aqui, ó. Tá, sem problema. O Mota tá de férias, pô. Podemos ficar até às 7 da noite. Faz um omelete Coitado, pra por gente isso que nessa ele não coisa. tinha que estar aqui, ele tinha que estar curtindo, comendo Krispy Kreme lá. Você quer... Posso fazer uma Tomando perguntinha? Não, o que eu quero saber é o seguinte, já que a gente está tocando nesse assunto, quem você acha? Porque aqui é o seguinte, aqui é tudo mãe de Iná. A gente precisa falar do futuro, não falar do que está acontecendo. Agora todo mundo sabe. Eu quero saber o seguinte, quem é que vai dar um passinho para trás? Quem é que vai dar o revés nessa história toda? Difícil, hein? Essa é uma boa pergunta, Emílio. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que há muitas oportunidades aí para dar um passo para trás. Né? Deixa eu mudar isso. Não é um passo para trás, é um passo na direção correta. Eu acho que quem deveria tomar essa frente seria o Itamaraty. É aí que cabe a responsabilidade de mudar o rumo dessa conversa. Agora, eu acho que os outros personagens do Estado brasileiro deveriam ter consciência do impacto das coisas que eles dizem e fazem. Hoje está todo mundo exposto. Então, qualquer declaração, às vezes uma piada, uma tolice, né? um discurso feito, você tem que perguntar para quê? Qual é o objetivo disso? Onde é que você quer chegar com isso? Você tem certeza de que isso vai melhorar a sua situação, a situação do Estado brasileiro, a situação do povo brasileiro? Porque eu tenho a certeza. O corpo diplomático americano, o presidente Donald Trump, eles estão preparados a qualquer momento para sentar e negociar. Não tem dúvida nenhuma. Agora, quanto mais tempo leva, quanto mais a situação fica complicada, mais difícil. Mas você aí nos Estados Unidos, porque tudo é opinião pública. Não é? Aqui no Brasil, esse é um assunto, não sei se é na nossa bolha, mas é um assunto que todo mundo está falando. Todo mundo, o GPS, não sei o que, todo mundo está comentando isso. Nos Estados Unidos, provavelmente, ninguém está falando. Se sair uma nota, é uma nota pequenininha lá, porque Estados Unidos é 30 vezes mais rico que o Brasil, mais potente que o Brasil, é a América, pô, né? Então, quer dizer, pra gente isso é muito importante. Aí talvez nem tanto, né, Mota? Isso, é que muita gente tem dificuldade de entender isso, né, Emílio? O PIB per capita do Brasil, se eu não me engano, é $10 mil, os Estados Unidos é $85 mil. Eu vejo aqui, nós pegamos, desde que eu já cheguei aqui,
pegamos várias vezes vários Ubers. 100% dos Ubers que a gente pega, 100% dos motoristas são imigrantes, gente que veio aqui tentar uma vida melhor. E os carros, cada carro maravilhoso. Então o cara chega aqui, ele consegue o financiamento, ele compra um carro grande, ele sai para trabalhar. Então a realidade aqui é uma realidade muito diferente da nossa realidade. O que está acontecendo no Brasil aqui tem muito pouca relevância. O Donald Trump tem 2 focos grandes. Dentro dos Estados Unidos, domesticamente, eu diria que o foco principal dele é acabar com o domínio democrata na máquina do Estado. É uma coisa que ele está fazendo de diversas formas. Tem a questão da imigração também, que é um problema grave, é um problema que cria tensões internas, que toma muita energia dele. E do ponto de vista internacional, eu acho que a prioridade número 1 dele é contrabalançar a China, é encontrar uma outra forma de convivência com a China. O Brasil entra nisso aí acessoriamente. Eu duvido que ele gaste muito tempo com os Estados Unidos. Aí a gente tem que fazer uma observação importante. Tá? Não fosse o relacionamento de Jair Bolsonaro com Donald Trump, talvez o Brasil não tivesse no radar de jeito nenhum. Né? Tudo isso tivesse sido ignorado. Agora, eu acho que a questão Jair Bolsonaro chama a atenção de Donald Trump e também a censura nas redes sociais, as restrições que foram impostas às empresas de redes sociais. Agora, você está certíssimo. Isso aqui nos Estados Unidos não tem quase nenhuma repercussão. Ô, Mota, o Emílio falou quem que vai dar o próximo passo aí para tentar resolver isso, né? Agora, a pergunta que eu te faço, os envolvidos com tudo isso aqui do Brasil, você acha que eles estão se importando com taxa? Porque o que a gente mais vê aqui no Brasil é taxa em cima da gente, então talvez não tem problema, porque o Sam mesmo acabou de falar que os afetados com essa taxação, o governo vai querer dar uma ajuda. Você acha que eles estão se importando? Porque assim, a gente vê os outros países querendo negociar com os Estados Unidos. Não, vamos renegociar, vamos conversar. E aqui é na base da piada da jabuticaba, né? O que você acha? Eu acho que alguns das pessoas, das autoridades envolvidas nessa situação, realmente eu não acho que elas se importem muito com taxa. Não acho que isso... Eu acho que a conexão que elas fazem entre isso e a situação delas é muito tênue. A taxa afeta principalmente a população, os empresários, os negócios aqui. Mas eu acho que, de uma forma geral, o posicionamento do presidente dos Estados Unidos e todas essas medidas, eu não acredito que ninguém possa ignorar isso e achar que a vida vai continuar igual, né? Eu quero lembrar aqui que a gente teve também, acho que foi semana passada, a declaração do secretário-geral da OTAN, não foi isso? Isso. Fazendo uma declaração que, até onde eu sei, é uma coisa inédita. Gente, é a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte. A OTAN inclui boa parte dos países da Europa. Então, ninguém sabe até onde essas sanções podem chegar, ninguém sabe que outros países podem ser solicitados a tomar medidas contra pessoas aqui do Brasil. Sim. O que é importante, a história mostra isso. Ninguém ganha nada escalando uma situação como essa. Não existe a possibilidade, por exemplo, dos Estados Unidos serem substituídos na América Latina como potência hegemônica pela China, ou pela Rússia, ou pelo Irã. Essa possibilidade é zero. Então, se essa situação não for escalada, a gente tem cenários muito ruins aí pela frente. Eu vejo muita gente na rede social, tem pessoas que fazem uma leitura, eu acho, exageradamente pessimista da situação e dizem, né, trabalham com a possibilidade do Brasil amanhã se tornar uma Venezuela ou uma Cuba. É a minha opinião, eu acho que isso jamais vai acontecer aqui no Brasil, porque nós temos aqui uma massa crítica de pessoas que não vai aceitar isso. Mas você não... Desculpa. Não, pode completar. Desculpa. Não, o que acontece, Emílio, é que até a gente
andar e chegar no ponto onde essa coisa vira e começa a voltar ao normal, é um sofrimento muito grande. O povo brasileiro não precisa mais disso, depois de tudo que o povo brasileiro já passa, né? Então é um desprezo pelo povo. Você está na cadeira de piloto e você jogar o país numa situação como essa, expor internacionalmente, né? Por isso que eu sempre digo, e eu falo aqui nos Estados Unidos também, o Estado brasileiro é uma coisa, o governo brasileiro é outra e o povo brasileiro é outra. O povo brasileiro ama os Estados Unidos. Emílio, eu tenho ouvido de pessoas me ligando preocupadas, mas será que vão desligar o GPS do Brasil? Será que as companhias aéreas americanas vão parar de voar? Será que o visto americano vai ser caçado de todo mundo? Daqui a pouco vão proibir a Coca-Cola, a batata frita no Brasil. Assim, as pessoas estão entrando num processo que não é razoável. Sim. Mas você não acha que porque eu acho que o principal disso tudo, pelo menos pra gente que trabalha aqui em comunicação, é a liberdade de expressão. Exatamente. Né? Esse é o... Sim. Você não acha que o baronato, a elite rastaquera, ela não se preocupa com isso? A elite rastaquera brasileira, o baronato brasileiro, é só a grana. É bancar na O negócio deles é o dinheiro e ponto final. Você não acha que tem isso também aqui no Brasil? Porque, pô... Eu acho. E eu acho que o terreno onde essas sanções estão entrando e podem vir a entrar, pode afetar todo mundo. Se essas sanções de alguma forma incluírem restrições financeiras, porque a gente não sabe, ninguém tem muita ideia onde isso pode levar. E eu acho que vai chegar uma hora que o baronato vai dizer, não, agora não tem mais graça não. Até agora estava tudo bem, mas agora, olha aí, amanhã acontece essa medida aqui, isso vai afetar a minha habilidade de entrar no meu jatinho e ir amanhã para minha casa em San Diego. Né? Eu acho que e aí isso ninguém quer. O baronato, você lembra que eles assinaram a cartinha? Isso. A gente trouxe aqui a cartinha. Você lembra? Você assinou a cartinha? Você não assinou a cartinha. Então, o baronato assinou a cartinha, fez uma manifestação bonita, uma reunião maravilhosa, juntaram, aplaudiram, são os notáveis do Brasil. E agora, Mota? A turma se arrependeu também. Vamos pagar essa conta aí pro baronato, não é, Mota? Olha, eu desejo boas férias para você. Muito obrigado por você ter atendido a gente. Mota. É uma honra. Foi especialmente que você está atendendo a gente, está no seu momento de férias aí. Obrigado, viu, Mota? Eu que agradeço, Emílio. Você sabe que vocês moram no meu coração. Me chamem e eu venho. Boa. E o Instagram do Mota é @RobertoMotaOficial, Mota com 2 T's. Ele tá aí nas redes, quase 1 milhão de seguidores. É isso. Top, o Mota. Obrigado, Abraço, Mota. Muito bem. Tchau. Tchau, Mota. Obrigado. Eu vou